Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, né? Nós estamos no capítulo 11, chamado Intercessão. Esse é o nosso quarto encontro desse capítulo. E para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do nosso exórdio de ambientação. O nosso exórdio de ambientação hoje, livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo é o capítulo 68, título Além Túmulo. Então, Adriana, pode ficar à vontade. Marco, eu acho que Liana caiu, viu? Tá? Ok. Capítulo 68, Além Túmulo. Traz a seguinte epígrafe. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos, então, Liana para proferir a prece de início. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez, Mestre, pela grande oportunidade de neste momento nos reunirmos em Teu nome. Iluminai as nossas casas, iluminai as nossas mentes, iluminai os nossos corações, iluminai todas as palavras que neste encontro serão proferidas. Palavras que são ensinamentos que refletem a tua luz, a tua caridade, teu amor e todas as lições de humildade que trouxestes para nós neste plano. Saibamos aproveitar este momento, todos reunidos, com o coração cheio de amor e com a certeza que aqui, através de nossas reflexões, abriremos as nossas estradas para subirmos em busca do progresso espiritual, em busca da elevação, tanto de cada um de nós, como da coletividade que se faz presente nesta casa, que é o nosso planeta Terra.
que a tua luz esteja presente em cada um de nós neste momento. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio, Liana pela prece de início. Então, podemos começar agora, uma vez harmonizados pela leitura do exórdio, a continuidade do nosso estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 11, Intercessão. Vamos lá. Tá, então, nas minhas anotações aqui, nós paramos na minha página aqui, seria a página 137 do livro, o item seria o subitem 11.7, e aqui na minha página seria o penúltimo parágrafo. Está escrito aqui: indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui os tristes e inveterados atraem os familiares desequilibrados. Certo? Então, essa parte aqui, nós já vimos no encontro anterior, né? Então, a gente vai a partir daqui. Então, aqui os tristes e inveterados atraem os familiares desencarnados de análogo à condição, que é o vampirismo recíproco, né? Que nós comentamos no encontro anterior. Ouça você o que falam. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Então, ele está lembrando aqui que Alexandre, André Luiz, eles estão na casa da viúva, né, que perderam o esposo, e solicitaram a Alexandre apoio para poder falar com o esposo que ela acreditava que tinha se suicidado. Então, Alexandre vai com a André Luiza à casa dela para verificar como que está o clima dessa casa, os acontecimentos, né? Então, nesse momento, está André Luiz e Alexandre nessa casa. Então, André Luiz falando: nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia Esther, né? Queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora chegamos à velhice, sem recursos para enfrentar a vida. Somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Ó, que doloroso destino. Então, Alexandre André Luiz está verificando essa cena de murmúria, de pesada que está naquele ambiente doméstico. E continua. E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, jamais esperei uma velhice tão escura. Então, veja que a velha tia Esther começa numa lamúria, numa lástima, numa reclamação, e aí essa baixa vibração vai atuando em todos, e todos vão começar a lastimar também. Isso é o que nós chamamos de efeito manada, né? Efeito manada é quando você tem um grupo reunido, um começa a fazer uma coisa, começa a incitar um determinado padrão vibracional, e aí todos vão atrás desse mesmo padrão. E é isso que está acontecendo lá. Tister começa a reclamar, o ancião também vai na onda da Tister, e as entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidos, abraçando seus velhos com fervor. Então, cria aquele clima, né? Cria aquele clima de cumplicidade vibracional, né? O que é cumplicidade vibracional? Cumplicidade vibracional é quando todos se congregam no mesmo patamar de vibração.
Então, ali tem uma baixa vibração, e os espíritos de sombra, que são os espíritos ignorantes, né? Eles se comprazem, né? Eles se alegram com aquele ambiente de baixa vibração. Então, criam um círculo vicioso. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Aí ela já estava pegando um pouco da vibração que Alexandre André Luiz estava tentando transmitir para ela, né? Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. Então, Alexandre, ele concentra, né, na tia Esther, na viúva, né? E esse influxo magnético de Alexandre já faz mudar o semblante da Esther. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Então, aqui eu quero dar uma paradinha e estou mostrando. Aqui é interessantíssima essa parte desse livro, que mostra a influenciação dos espíritos de dois modos. Mostrou dois tipos de influenciação. Mostrou a influenciação dos espíritos ignorantes, com baixo poder vibracional, conduzindo àqueles que são suscetíveis a baixarem também o padrão vibracional. Mas mostrou um outro tipo de influenciação, a influenciação dos espíritos de luz superiores, né? Então, necessitando de esforço dos espíritos superiores, né? Alexandre concentrou nela, ou seja, precisou de um esforço de Alexandre para que aquele magnetismo pudesse entrar naquela vibração baixa e pudesse tentar reerguer aquela vibração. Então, é influenciação. Então, nós sofremos influenciação daqueles espíritos que nós estamos nos permitindo vibrar. Se eu me permito vibrar positivamente, com bons pensamentos, eu vou ter influenciação daqueles espíritos que estão naquele patamar vibracional elevado. E eles se alegram, eles se comprazem nisso, de poder compactuar conosco a mesma vibração deles, né? Então, isso que é importante, nosso orar e vigiar é para que roguemos a Deus que nós mantemos o nosso pensamento no bem, nas boas obras, né? E aí, é importante nós sempre nos lembrarmos que isso fala no Livro dos Espíritos, né? A influenciação espiritual ela é bem explicada no Livro dos Espíritos. Nós recordamos que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte é causas básicas, e a segunda parte é chamada de o mundo dos espíritos, ou um mundo espiritual. Dentro dessa segunda parte do mundo do espírito, ou mundo espiritual, o capítulo 9 dessa parte segunda, desse livro dos espíritos, chama da intervenção dos espíritos no mundo corporal, explicando para a gente como que os espíritos intervêm no nosso mundo físico. E o subitem influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos vem para a gente a questão clássica, né, dessa parte segunda desse livro, que é a questão 459, na qual Kardec pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Aí o espírito responde, a espiritualidade, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, né? Por que os espíritos respondem isso? São eles que vos dirigem, né? Porque eles nos influenciam. Eles nos influenciam. Mas o tipo de influenciação que nós sofremos somos nós que determinamos. Se nós estamos sofrendo influenciação de baixo patamar vibracional, isso é em função nossa.
é em função nossa, das nossas ações, do nosso pensamento, dos nossos desejos, né? Então, que nós cuidemos diariamente daquilo que nós pleiteamos, daquilo que nós permitimos que penetre nos nossos pensamentos, certo? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Não? Então, vamos dar continuidade, então. Lembro que o nosso estudo é um estudo compartilhado, né? É um estudo em que nós vamos fazendo uma conversa sobre esse infindável mundo da doutrina dos espíritos. Então, vamos lá. Aí aqui... Marcos, Pois não, Guto? eu tive que mudar de local para poder falar. Sim. Sabe o que eu estou observando na obra do André Luiz? A gente aprende que a espiritualidade se aproxima da família, dá uma certa assistência, nós nunca estamos sozinhos. Mas eu não vejo isso acontecer com o André Luiz. Na caminhada dele, dos livros dele, tá? Eu acho que foi só no Nosso Lar, né, que ele foi visitar a família. Depois eu não vejo ele se aproximar, né? Eu acho um pouco estranho isso, né? Já que está tão já no nosso sentimento que nós somos acompanhados pelos nossos entes queridos, eu não vejo isso na caminhada dele. Pois é, quando nós, nessa frase, né, que nós somos acompanhados pelos nossos entes queridos, não significa que os nossos entes queridos ficam conosco, né? Não fiquem conosco. Se você observar, aqueles entes, aqueles parentes desencarnados que ficam presos é porque não conseguiram se desvencilhar ainda, né? Eles não conseguiram desvencilhar ainda, estão presos à materialidade do mundo. Tanto é que André Luiz, ele necessitou ser liberado para que ele pudesse comprovar que aquilo era uma parte vencida. O mundo dele, físico, era uma parte vencida, né? E cabia a aqueles parentes que ficaram cumprir a cota deles, entendeu? Cumprir a cota deles. Tá. Compreendi. Ok. Alguém quer fazer algum comentário, complementar alguma explicação? Sim. E outro detalhe também, que a família dele seguia bem, né? Não necessitava, assim, do amparo dele. Seguiu bem, né? Continuou seguindo bem. A esposa se casou novamente, os filhos estavam bem encaminhados. Acho que também pode ser mais um motivo. E ele também não é muito de falar dele, das coisas que acontecem com ele, e sim do que acontece com os outros, o que ele observa. É como se ele estivesse fazendo uma investigação, realmente, uma pesquisa, né? Uma pesquisa, e ele conta o que ele está observando, o que ele está aprendendo junto com aquela observação, por meio das indagações, das perguntas que ele faz. Ele não vejo assim, ele muito preocupado em falar de si. É porque ele passou pelo nosso lar, pelos ensinamentos do nosso lar. Então, já evoluiu nesse patamar, né? Já evoluiu. Perfeito, Adriana. Perfeito. Bem lembrado. Tudo bem. Eu estava vendo aqui uma obra, uma publicação, acho que era de Humberto de Campos. Então, para a gente poder comentar hoje, mas como era grande, eu nem separei. Mas é interessante que o texto que eu estava lendo, ele chama-se Além da Morte. Além da Morte. E estava contando a história... Não, o Anjo da Morte. O Anjo da Morte. Então, estava contando a história sobre a missão do Anjo da Morte, né? Que era a missão de resgatar aqueles que já tinham cumprido o papel deles na Terra, né? O tempo deles. E que a visão do Anjo da Morte era totalmente deturpada pelos humanos.
né? Que, na verdade, a função do anjo da morte era uma função benigna, de mostrar, ó, terminou a sua função, e né, deturpava a figura do anjo da morte como uma figura diabólica, carrasca, né? E aí o anjo da morte chega cabisbaixo perto do Cristo, né? Explica a situação e pergunta se Cristo não pode ir junto a um grupo que está recentemente desencarnado. O anjo da morte acabou de desencarnar, mas que estava em profunda lamúria, profunda, né, se lamentando. Aí Cristo vai, né? E começa a escutar, né? Cada um as suas histórias. E a um dizendo, porque eu deixei a minha família, eles precisam de mim, né? E aí Cristo exatamente Cristo rebate essa posição falando que, na verdade, foi uma dádiva o fim da missão na Terra. Por quê? Porque existem muitos mundos extra-terra que o espírito precisa evoluir para conhecer, né? Então, esse término daquela missão era uma compensação para que ele pudesse ter a possibilidade de crescer espiritualmente aos novos voos, que cada um tem o seu tempo característico, né? Então, é bem interessante essa explicação que vai, né, nesse caminho aí que o Guto comentou, né? Então, o espírito, quando ele tá já consciente do seu desencarne e da finalidade do seu desencarne, então ele compreende que aquela situação familiar lá, eles ainda estão no tempo deles, que eles precisam de resolver, né? Se fosse necessário, aquele espírito que desencarnou, ele ainda estava lá, ele não tinha desencarnado. Se fosse necessário divinamente a presença dele. Então, quando ele desencarna e compreende espiritualmente que ele assume novas funções, novos planos, né? Então ele se desapega desses vínculos, ele permite que a família prossiga tendo os ensinamentos que ainda eles têm que receber na Terra, ok? Algum comentário a mais? Ok, então vamos lá. Então, Emmanuel também tem um livro chamado Monte Acima. Nesse livro Monte Acima, o capítulo 16 chama Alguns de Nós. E aí, Emmanuel nos diz o seguinte: nunca influenciaremos a todos, mas sempre influenciaremos alguns. Reflitamos no assunto, revelando o que transmitimos. A descrença suscita a descrença. A dúvida gera dúvida. O desânimo sugere o desânimo. A tristeza espalha a tristeza. Agora, a fé atrai a fé. A esperança acende a esperança. A bondade cria a bondade. E o amor estende o amor. Então, nós temos que pensar, né, no que nós estamos propondo transmitir e receber. O que nós estamos propondo vibrar em conjunto, né? Então, é esse mundo que nós criamos ao redor de nós. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. E aí, né? Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular de olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual. Recordou o sonho da morte da noite de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial
que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir este sonho de luz. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos, presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e, em seguida, disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Então, aqui mostra a figura, né, de um emissário de luz exercendo a chamada caridade moral. Né? Nós comentamos algumas vezes sobre a caridade moral. Então, a caridade moral é esse simples ato, por exemplo, de escutar até o fim, que muitas vezes nós atropelamos, né? Nós, na ânsia de tentar ajudar, cortamos aquele que está se abrindo conosco para tecermos nossas opiniões. Então, acho que treinar, escutar até o fim é um bom treino, né? É uma boa caridade moral. E aqui, né, nós lembramos que o tema caridade moral está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tem o tópico, o último, Instruções dos Espíritos. E nessas Instruções dos Espíritos, o tema caridade material e a caridade moral, quem traz para nós é a irmã Rosália. Irmã Rosália, ela viveu em Paris no século XVIII, precisamente entre 1786 e 1856. Então, aí, ela viveu seus 70 anos, né? Ela, irmã Rosália, o nome dela era Jeanne-Marie Rendu, né? Então, Jeanne, a portuguesane, né? Portuguesando o nome francês, Jeanne, ela é da família Rendu, e a família Rendu era uma família de fazendeiro que era muito católica. E eles vivenciaram a época da Revolução Francesa. E na época da Revolução, houve muita perseguição aos católicos. E aí alguns padres fugiram do centro de Paris e eram recebidos pela fazenda da família Rendu. Então, deixava os pais de Jeanne deixavam os padres morarem na fazenda naquela época de perseguição. E os padres, eles celebravam missa, né, na fazenda, ajudavam, tinha todo um arcabouço de atividades no bem, que chamava muita atenção da jovem Jeanne. Era uma adolescente na época, com seus 15 anos, então ela se encantou com aquele gesto que ela via dos padres, de sempre estarem dispostos a ouvirem, a ensinar, a exercer o bem. E ela entra aos 16 anos para a congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Tinha uma congregação, Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, aos 16 anos, em Paris. E ela vai, quando ela se forma como irmã,
ela adota o nome de Irmã Rosália e vai para as periferias de Paris para poder trabalhar. Então, ela trabalha com os pobres, com os necessitados, com os moribundos, com os doentes, naquela época de difícil, né, situação na Revolução Francesa, onde a pobreza assolava a França, muitas doenças. Então, ela se entrega à assistência no meio dos pobres. E ela conseguiu muita coisa para os pobres, porque ela tinha um bom diálogo com a aristocracia francesa, devido à boa formação dela, à boa família. Então, ela conseguia ter um bom diálogo com a parte nobre, com a nobreza, e fazia intercâmbio entre os necessitados e a nobreza da França naquela época, né? Então, em 1856, irmã Rosália, ela desencarna, e quando então é 1860, exatamente 14 anos depois, ela vai se manifesta em espírito para os médios, né? Para poder compilar no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 18, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Porque ela tinha isso aí, esse trabalho na caridade, né? Então, por isso que ela vai e traz para a gente esse conceito de caridade moral. E dentro desse conceito de caridade moral, irmã Rosália nos diz que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. O fato de suportar umas às outras criaturas, suportar no sentido de suportar e respeitar, tá? E se respeitar o perfil do outro, sem querer ser invasivo, apenas respeitar. E irmã Rosária nos diz que é o que menos fazeis, ou seja, fala que a gente menos faz, esse respeito ao próximo. Então é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Continua a irmã Rosária nos dizendo que grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falar o outro. Então, além de respeitar o próximo, saber calar, né? Deixando falar o outro. E isso que nós vimos aí, né? O emissário do Cristo, no sonho da irmã Esther, dizendo: escutou minhas queixas até o fim. Olha, isso ele não fez nada. Só o fato dele escutar carinhosamente as queixas dela até o fim fez com que ela achasse aquele sonho maravilhoso. O fato dessa caridade moral em saber escutar, mas escutar até o fim, a gente não atropelar o próximo, né? Quando o próximo fala. E aí, a irmã Rosália fala, né? Isso que a gente menos faz, né? Outra situação, fala a irmã Rosália, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Isso está lá no respeito ao próximo, saber compreender que aquela pessoa ainda está no patamar de evolução dele. Então, se ele está jogando algo que nos escarnece, né, que nos atinge, é porque ele ainda não compreende o que deve compreender da vida. Então, nós temos que, nessas situações, saber ser surdo. Não deixar com que a palavra nos faça revidar. Não ver o sorriso de desdém com que você recebe em pessoas que, muitas das vezes, erroneamente se supõem acima de vós, né? Então, ninguém está acima de ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Estamos todos nós no mundo de provas e expiações, porque somos todos iguais. Então, sabemos compreender isso. Não dar atenção ao mau proceder de outro também está dentro do primeiro tópico que ela falou, do respeito mútuo, compreender o próximo, né? Então, são itens de caridade moral que são essenciais a nós, humanos.
nesse mundo de provas e expiações. Alguém tem algum comentário a fazer a respeito? Pois não, Adriana? Então, a gente poderia falar também que a caridade moral é dar a outra face, oferecer a outra face, né? Ontem me veio para abrir esse capítulo. É o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Aí eu grifei, o que é que significa, como é que chama, no subtema, né? Se alguém bate na face direita, apresenta-lhe também a outra, que às vezes a interpretação é rara, que fala assim, bateu na face direita para bater na outra, não é nesse sentido, né? Aí ele vai explicar no finalzinho do tópico 8, ele fala, em dizendo, Jesus, né, que Jesus falou isso, ensinou, em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente, dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Excelente, excelente. Né? Muito bem. Caridade moral, né? Que bonito, né? Caridade moral. Por isso que quando alguém fala uma palavra que é uma palavra feia, que aquela palavra nos magoa, é porque a gente também está muito ligado à matéria, né? Porque se a gente estiver em outro patamar, a gente vai entender e não vai se magoar. Né? Não vai se magoar de forma alguma. Quando a gente tiver a mágoa ela é restrita ao nosso patamar, né? Ao nosso orgulho, né? Quando acima da vida material, menos eleveis o pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Porque quando o espírito ele está um pouco mais elevado, quanto mais elevado ele está, é menos mágoa e mais compreensão, né? Mais compreensão. É a oração de São Francisco. Porque começa a compreender o próximo. E quando você compreende, você não se magoa. Você não se magoa, verdade. Achei bonito. Então, quando a gente se magoa, porque a gente não compreende e não quer compreender. Simplesmente a gente não quer compreender o próximo. O nosso orgulho também, né? Nosso orgulho, nosso amor próprio, orgulho ferido. Tá bom. Excelente, muito bem lembrado. E aí, por isso, que dentro da leitura de hoje, que a Adriana nos trouxe, do Caminho, Verdade e Vida, na penúltima linha, ele fala: somos almas em função de aperfeiçoamento. Somos alma em função de aperfeiçoamento. Então, a função de aperfeiçoamento é isso, a gente aprender isso, aprender a caridade moral, aprender a saber ouvir, aprender em saber amar, em respeitar o próximo, em não dizer uma palavra que ofenda, né? Não se magoar. Isso é estar no caminho de se aperfeiçoar moralmente, né? Então, por isso que Emmanuel nos trouxe essa penúltima linha do exórdio: somos almas em constante aperfeiçoamento. Ok? Então, podemos continuar? Vamos lá. Então, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo,
estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se, sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz. Interessante, né? Que aqui ele fala: desejei-me fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto. Então, aqueles irmãos desencarnados, ignorantes, né? Quando ele fala sem luz, são ignorantes, que ainda estão muito lento ainda no progresso do aprendizado, do conhecimento, do aperfeiçoamento. Por isso que é sem luz. Porque cada luzinha que você acende é um ponto que você fez na escalada do conhecimento. Então, desejei me fazer visível aos companheiros desencarnados sem luz que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes a experiência. Mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo. Disse: e se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia, né? Então, nós temos que prestar muita atenção nos hábitos que nós nos permitimos angariar, né? Porque hábito é isso. A gente começa a fazer rotineiramente aquilo que aos poucos nós foi chegando para nós. Isso é o hábito, né? Então nós temos que nos policiar e verificar o que nós nos permitimos colocar dentro de nós nesse nosso hábito, nesse nosso executar, né? Então, cristalização mental é isso. A gente já comentou várias vezes, né? Não é problema nenhum nós, durante o dia, termos pensamentos não elevados, não tão elevados, pensamentos ruins. Não é anormal, isso é normal, nós vamos ter. E já lemos várias obras sobre isso. Mas o que os irmãos espirituais nos dizem nas obras é que o que nós não podemos é deixar com que isso se torne repetitivo e passe desapercebido por nós. Isso é normalidade, isso é o hábito. É quando a gente permite que alguma coisa fique repetitivo e passe desapercebido por nós, né? Então, quando nós nos policiamos, né, nós lembramos de nos policiar durante o dia, e quando nós percebemos que vem um pensamento que não é legal, a gente, logo desvia, né, faz a substituição, igual nós sempre comentamos, né, substituição por uma música, por um outro pensamento. Então, nós estamos combatendo. E aí nós devemos deixar que isso vire um hábito. O hábito de combater os pensamentos que não são bons. Ao passo que, se eu permito me reverberar em determinado pensamento, ou seja, se eu me permito deixar fluir em um pensamento, por exemplo, que não seja bom, a minha mente vai entendendo como aquilo sendo necessário para mim, que eu deixei, e aí vai voltar para mim várias vezes. E eu vou deixando, vai voltando para mim várias vezes, e aí vira normal na minha vida aquele tipo de pensamento. E aí entra no processo de cristalização. Esse é o processo de pensamentos cristalizados, hábitos cristalizados, né? Quando aquilo nós deixamos que vire rotina
não combatemos e ele cristaliza em nós. E aí, nos diz Alexandre, nessa obra, por através de André Luiz, que as cristalizações mentais de muitos anos, elas não se desfazem com o esclarecimento de um dia. É necessário um trabalho para que nós possamos, né, nos desfazer de algumas cristalizações mentais que nós carregamos de várias outras reencarnações, né? Então, muito importante isso, orar e vigiar diariamente, né? E sempre compreendendo que é normal termos pensamentos que não sejam tão satisfatórios, mas nós não podemos deixar que isso vire normalidade na nossa vida. Virar normalidade é ser repetitivo e não combatê-lo. Raul Teixeira, ele tem um livro chamado Educação e Vivências, e um capítulo foi ditado pelo Espírito Camilo, através das mãos dele. E na folha 121 desse livro Educação e Vivências, de Raul Teixeira, o Espírito Camilo nos diz que é válido observar o quanto essas almas seguem cristalizadas a processos antigos de maldade e resistência ao bem. Então, o que ele está falando? Aquelas almas de irmãos que se permitiram perpetuar nas obras contrárias ao bem, não combatendo essa tendência, se permitiram cristalizar e viraram irmãos sofredores, né? E aí, o Espírito Camilo, a respeito desses irmãos sofredores, diz que é válido observar o quanto essas almas seguem cristalizadas a processos antigos de maldade e resistência ao bem, demonstrando que os padecimentos ainda terão muito trabalho a realizar no bojo desses corações, propiciando o estilhaçamento gradual dessas cristalizações miseráveis que detém as almas nessas velhas torpezas dos seus caracteres deseducados. Estão mostrando para a gente que quando a gente permite que a deseducação se cristalize em nós, é preciso muito tempo, com muitas ações que bombardeiam essas cristalizações para que aos poucos elas sejam fraturadas, né? Então é necessário muito trabalho no bem, muito trabalho na instrução, para que nós possamos ir paulatinamente rompendo essas cristalizações que nós trazemos das nossas encarnações pregressas. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar, então. No momento, o nosso objetivo é diverso. Então está Alexandre explicando para o André Luiz aqui o que eles estão fazendo ali naquela casa. Precisamos obter informações sobre Raul, né? Então, lembrando que Raul é o esposo de Esther, segundo esposo de Esther, que desencarnou em uma situação muito trágica, com um revólver, né, com um tiro no coração. E Esther, ela acredita que o marido fora assassinado. Então, ela está numa angústia muito grande e pediu esclarecimento para Alexandre. Por isso que Alexandre está nessa casa para estudar essa situação. Então, ele falando, Alexandre, precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveitos construtivos. E revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos alguns de nossos irmãos visitadores.
Então, aqui, Alexandre está falando para o André Luiz. A gente está querendo saber sobre situações mais a miúdes do que aconteceu, então vamos procurar irmãos visitadores. O que são irmãos visitadores? São irmãos desencarnados que são incumbidos a prestar auxílio a determinada casa. Então, veja, Guto, que aqui não é um parente que está apego ao lar. É alguém que já rompeu essa inércia e mostrou-se apto a poder trabalhar no bem quanto desencarnado, ajudando os encarnados. Então, esses trabalhadores, alguns deles recebem a função de visitadores. São aqueles que vão nas residências observar, verificar o que eles estão precisando espiritualmente, né? Então, é nesse patamar aí. Então, a Alexandre está falando. Então, vamos ouvir nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma afeição imediata ao nosso trabalho intercessório. Ele falou que ele precisa de angariar informações para ver se ele consegue ajudar a Esther, né, a poder se esclarecer, sair dessa amargura. Por que Alexandre demandasse outros aspectos? Ela está falando. Deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde. Então, a entidade é um espírito desencarnado que está trabalhando ali na casa. De aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou se razoavelmente conhecer Raul de perto, auxiliaram muitas vezes prestando-lhe continuada assistência espiritual. Então, veja que esse irmão visitador é um espírito instruído com o objetivo de auxiliar. Então, ele disse que auxiliou muitas vezes Raul, quando Raul estava encarnado, prestando-lhe contínua assistência espiritual. Então, veja, nós, conforme os espíritos nos dizem, nós não estamos sozinhos. Nós somos continuamente auxiliados pelos nossos irmãos espirituais. Tanto é que Santo Agostinho nos fala no Livro dos Espíritos, naquela célebre questão sobre o autoconhecimento, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos o que precisa, né? O que nós precisamos de fazer para evoluir neste mundo, né? E aí Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo, e falando conhece-te a ti mesmo, aí Kardec pergunta para Santo Agostinho como que ele pode conhecer a si mesmo, né? E aí Santo Agostinho explica fazer como que ele fazia quando estava vivo, no final de cada noite, perguntava a consciência dele se ele tinha magoado alguém, e se ele descobrisse que ele magoou alguém ou deixou de fazer algum bem, ele assumiu o compromisso que no dia seguinte ele ia àquela pessoa para poder desfazer o mal feito. E mais, e aí Santo Agostinho fala, se nós precisarmos de algo a mais para nós rogarmos ao nosso espírito protetor que ele nos ajude. E Santo Agostinho fala, e ele certamente o auxiliará. Então, nós somos rodeados de espíritos protetores, são os nossos anjos guardiões.
E se nós orarmos pela assistência dele, nós estamos nos elevando vibracionalmente ao patamar vibracional deles, permitindo que ele nos auxilie. Então, esse irmão visitador é um irmão que está em missão naquela casa de auxílio, né? No livro Coragem, esse livro Coragem é um livro ditado por vários espíritos. O capítulo 26 é intitulado Abençoa e Auxilia. E esse capítulo 26 é escrito por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes nos fala sobre essa maravilha do auxílio, que é. Ele nos diz que a vida infalível receita em favor de nós paz. Né? Então, interessante, porque a vida, ela receita em favor de nós a paz. Se nós observarmos a natureza ela nos dá paz. A natureza é equilíbrio. Né? Cantar dos pássaros da manhã, aquela brisa matutina que nos aconchega a pele, o sol matutino que nos aquece a pele e nos contagia com a energia vibracional divina. Então, a vida, segundo Bezerra de Menezes, oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, por nós mesmo, ele diz, abençoa e auxilia. Se a discórdia nos ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Abençoa e auxilia não é caridade moral? Completa Bezerra de Menezes. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando, estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Né? Que bacana. Né? Nós abençoando e auxiliando, nós estamos entrando em vibração com Deus. E por isso seremos também abençoados e auxiliados. Ok? Alguém quer fazer um comentário neste tópico? Não? Então vamos continuar. Todavia, não pudera nem ele e nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Estão falando que esse visitador espiritual que observou que Raul suicidou deliberadamente, né? Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e, no último dia, fizera aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente,
para evitar as impressões digitais e, desse modo, conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo supor que tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre, paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas, né? Então, aqui, ele dizendo que alguns amigos tentaram socorrê-lo, alguns amigos espirituais, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberado, ou seja, ele intencionalmente e de forma fria, ele não estava sob abalo de emoções, né? Ele estava sob forma fria, foi calculado. Então, não foi possível retirá-lo na poça de sangue que se mergulhou, mas não uma poça de sangue físico, né? Mas uma poça de sangue vibracional, pesadíssimo e angustioso. E aí é aquele ato de atento contra a vida própria, né? Uma das ações mais pesadas a depor contra o espírito, né? Tirar a própria vida, tirar o presente de Deus, que é a oportunidade da evolução. Tem um livro chamado Aulas da Vida. Nesse livro, Aulas da Vida, também é escrito por autores diversos. O capítulo 13 chama Aflições Excedentes. E quem dita esse capítulo é Emmanuel, para Chico psicografar. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Então, aqui ele fala, diante da orientação espírita que te esclarece. Então, Emmanuel está vindo aqui hoje, puxando a orelha da gente, né? Vocês não se reencontram todas as quartas-feiras, nessa doutrina de luz que é esclarecedora? Então, usem a doutrina de luz que é esclarecedora, que vocês estudam, durante os outros dias da semana. Use o esclarecimento dessa doutrina, dessa doutrina e não se afaste da lógica. Isso é interessante, porque a doutrina espírita é a doutrina da lógica, do raciocínio. Então, nós estamos aqui compreendendo o que nos permite compreender, em nossa situação atual, da vida. Então, nós temos uma bússola, um norte, que é o ensinamento do Cristo. E essa bússola, que é o norte, que é o ensinamento do Cristo, nos é dado e explicado através da doutrina espírita, através com os vários exemplos dos irmãos espirituais. Eles nos trazem histórias a respeito dos ensinamentos do Cristo, de forma mais inteligível para nós. Então, Emmanuel está falando, durante o dia, não se afaste da lógica que é esclarecida pela doutrina espírita, para que você não angarie para você sofrimentos inúteis. Então, Emmanuel nos diz, diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. E veja que essa desencarnação prematura não é só com suicídio direto, não. É, por exemplo, também como suicídio indireto de André Luiz. Ele não se suicidou diretamente, mas indiretamente. Negando
o próprio conhecimento que ele tinha como médico e fumando, bebendo, mal dormindo à noite, se entregue aos caprichos, aos aborrecimentos excessivos, né? Então, se entregar a aborrecimentos excessivos é estar se distanciando da lógica da vida, que a doutrina espírita nos diz. Então, continua Emmanuel nos dizendo desses irmãos, é que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Então, portadores de aflições excedentes. Isso é interessante, né? Porque não são portadores de aflições, são portadores de aflições excedentes. O que é aflições excedentes? É nós sobrecarregarmos aquilo que chega até nós. Isso que são aflições excedentes. Então, se chega para mim uma determinada situação, eu faço uma tempestade no copo d'água daquela situação e fico reverberando uma coisa muito maior, gerando um aborrecimento muito maior do que, na verdade, o é. Então, isso que são aflições excedentes. E Emmanuel nos diz, não satisfeitos com as responsabilidades que as existências lhes impõem, amontou carga de sofrimentos imaginários. Nós não somos assim, gente. Muitas das vezes nós sofremos imaginando algo. Sofremos imaginando algo. Por exemplo, fulano de tal, eu dei bom dia e nem me respondeu o meu bom dia. Ela deve estar pensando isso, ela deve estar pensando... Olha, eu estou criando coisas na minha mente que está me deixando ficar aborrecido por coisas que, na verdade, não é. De repente, a pessoa simplesmente está pensando em outra coisa, passou desapercebida. E eu crio na minha mente. Nós constantemente fazemos isso. Se nós observamos no dia. Nós constantemente criamos situações imaginárias sobre situações que a nossa mente acha que é, mas que, na verdade, são criações nossas. Né? Então, é isso que Emmanuel está falando para nós. Então, não satisfeito com a responsabilidade que a existência lhes impõe, amontou um cargo de sofrimentos imaginários. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade. Então, aflição é isso. Você ser diligente e sereno no sentimento daquelas provas que chegam para você. Mas completa Emmanuel. Mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Então, as complicações da vida são por nossa conta. Por os nossos extrapolares de sentimento. Extrapolar de sentimento. Alguém quer fazer algum comentário nesse aspecto? Não? Então, vamos lá. Caridade moral também é ajudar também os comentários do encontro, viu? Não é só saber escutar, não. Agora, a caridade moral aqui é mais falar do que saber escutar. Então, vamos lá. Vamos continuar. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo. Quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Então ele está falando que mesmo Raul, estando imerso em sangue vibracional, preso naquele emaranhado vibracional do suicídio,
eles permaneceram tentando auxiliar, mas eis que, devido ao próprio patamar vibracional baixo, ele entra na zona daqueles irmãozinhos que estão naquela vibração. Então aparece um bando, não foi só um, foi um bando, que deslocou facilmente em função da harmonia com as forças perversas. Ou seja, em função, a harmonia é vibrar igual. Então, se ele estava vibrando igualmente às forças perversas, ele vai facilmente junto. Então, a gente não precisa de ficar naquele pensamento que ele foi arrastado pelas forças perversas. Não. Ele simplesmente estava naquele patamar vibracional das forças perversas. E ele, naquele patamar vibracional, ele vai facilmente. Né? Então, nesse termo, né, harmonia, entrou em harmonia. Então, veja que a harmonia, a gente pode entrar em harmonia com o bem ou harmonia com o mal. Né? Então, a harmonia é o fato de nós vibrarmos em conjunto com aquele meio que nós estamos. Emmanuel tem um livro, né, que nós bem conhecemos, chamado A Caminho da Luz. Né, que esse livro, A Caminho da Luz, é a evolução da humanidade. Né? Então, A Caminho da Luz, a humanidade vai evoluindo a caminho da luz. O capítulo 8 desse livro, ele fala sobre a China milenar. Né? Bem bacana. E dentro desse capítulo 8, Emmanuel nos diz que a vida é a harmonia dos movimentos. A harmonia dos movimentos. Então, nós entramos em harmonia com os movimentos que nós não enxergamos, mas que nós nos jogamos pela vibração que nós permitimos ter. Então, a vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Então, aquela harmonia que nós trocamos com a natureza visível e invisível. Eu sempre falo, né? Que eu me coloco sempre voluntariamente próximo a flores, a plantas. Mas voluntariamente, isso é voluntário. Primeiro, porque eu me sinto bem. Né? Eu me sinto bem. Segundo, que eu aprendi com Chico, né? Que Chico nos ensina que em todo o lar espiritual que os espíritos vão chegando, que é um lar benéfico, ele nos relata, observando flores maravilhosas que exalam perfume divino. Então, eu me digo, poxa, então por que eu não vou pegar isso e trazer para a minha vida? Por que eu não vou pegar isso e trazer para a minha vida? Mas se eu gosto de flor, se eu quero flor no meu caminho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que plantar. Eu tenho que plantar. Então, nós temos que semear para poder colher. Semear para poder colher. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque o ambiente, nós devemos criar o nosso ambiente. Nós criamos o nosso ambiente. Nós devemos conceber vibracionalmente o nosso ambiente para que nós possamos viver nele. Né? Então, seja minha casa, seja meu local de trabalho, seja o nosso local de encontro evangélico, né? Então, nós temos que conceber, criar vibracionalmente. Então, por isso que Emmanuel nos diz que a vida é resultante de trocas desse ambiente que nós estamos. E visível e invisível. Então, se
as obras nos diz que faz bem um ambiente assim, um ambiente saudável, um ambiente de plantas, florido, de vegetais, por que que nós não criamos para fazer essa troca entre o visível? E aí o invisível, que nós não conseguimos ver, né, é consequência daquela vibração que nós estamos elevando por aquilo que nós criamos. Então é isso que Emmanuel está querendo nos dizer aqui, né? Que a vida é a harmonia dos movimentos e é resultante de trocas incessantes no seio da natureza, visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Manutenção de quê? Dessa harmonia. Cada individualidade, na prova, como na redenção, no esforço terreno, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e de elevação dos seus valores próprios, né? Então, cada um de nós temos uma função definida para a gente, para poder trabalhar e para poder elevar nos valores próprios. Então, cada um foi definido. Ó, você vai conseguir se elevar nos seus valores próprios dessa forma, exercendo essa função, né? Então, cada um tem. E nós devemos, né, fazer aquele estudo de autoconhecimento, nos perguntando como que eu posso me melhorar? Qual é a minha função na sociedade? Né? Qual é a minha função na minha família? O que está reservado a mim de benéfico que eu posso fazer para propiciar o bem para o próximo e assim eu me melhorar também, né? E aí, Emmanuel conclui que os que aprenderam os bens da vida e aqueles que os ensinam com amor multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Né? Que interessante. Quando nós nos embrenhamos nesse caminho do bem, nós multiplicamos na terra e no céu esses dons infinitos que Deus nos concedeu. Então, isso é harmonia, um movimento de trocas incessantes. Mas Raul, ele estava harmonicamente envolvido em baixa vibração. Então, ele realizou trocas incessantes com as forças que estavam naquele mesmo patamar vibracional, e com isso ele foi de encontro, e não levado, ele foi de encontro a esses seres ignorantes. Alguém quer fazer algum comentário nesse momento? Se não, eu convido a nós pararmos por aqui no estudo de hoje e realizarmos a prece final. Pergunto se algum voluntário a realizar a prece final do nosso encontro. Só abrir o som e falar. Eu sou voluntário para fazer a prece final. Nesse momento, estou ouvindo o Márcio dizer que é voluntário. É verdade, Márcio? Você é voluntário para fazer a prece hoje? Finalização? Márcio da Silva Neiva. Não? Marcinho não ouviu. Guto, pode fazer, Guto, a prece final? O Guto está com problema no som, né? Malu? Hoje está difícil da prece final sair, hein? Abre. Verdade. O Guto salvou. Oi, meu povo. Muito bem. Muito obrigado por nos salvar, viu? Não, vim aqui para outro quarto. Muito bem, então podemos fazer a prece final. Tá bom. Jesus amado, gostaria de agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos
para fazer o nosso estudo semanal. Cada dia que nos encontramos é uma vitória, é um aprendizado, é um encontro com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria espiritual. Peço por todos nós que possamos continuar com esse trabalho que nos edifica, nos aprimora a cada semana e que prepara a nossa semana que vem por vir. Eu quero agradecer pela presença de todos, pelo empenho de estarmos todos reunidos aqui novamente. E termino com a oração do nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Guto, pela prece finalização. Obrigado a todos por estarem presentes no nosso estudo e que nos encontremos na próxima quarta-feira a todos. Então, um abraço, boa noite.